Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Estamos de volta com o programa Saúde Você. Eu estou aqui contigo conversando sobre muitos assuntos importantes. Olha, gente, mas deixa eu só fazer uma correção. No final do primeiro bloco, eu errei o nome da síndrome. Na hora de acabar, eu errei o nome da síndrome. Então, deixa eu explicar para você. É síndrome de Takotsubo. Olha só, que coisa feia. A pessoa errando aqui de última hora. Tá vendo só? Mas, enfim, vamos lá. Gente, atividade física é algo extremamente importante para pessoas da terceira idade. É isso mesmo, viu? Todas as idades são importantes, inclusive para a terceira idade. Não pensa que é porque está ficando mais velho, com menos disposição, que é para parar de fazer atividade física. Não, aí que você se engana, aí que a gente precisa resgatar a nossa musculatura, a gente precisa resgatar o nosso corpo para ter mais vitalidade, inclusive para fazer as atividades da vida diária, né? Prolongar, então, a nossa vida com qualidade, prolongar a nossa autonomia. Muito importante trabalhar isso na terceira idade. Olha, e Sabrina Barbosa foi conferir algumas histórias de pessoas que praticam e têm bem-estar com a prática de atividade física. Veja aí. Ailton decidiu entrar na academia há 2 anos para ter mais qualidade de vida e encarar a terceira idade com mais disposição. A prática constante de exercícios trouxe mais autoestima e diversos benefícios para a sua profissão de psicólogo. Isso é muito bom, porque você desenvolve musculatura, então você vai, certamente passa a idade, você vai perdendo massa, e daí para você manter mesmo, precisa estar sempre ativo. A gente quer sempre que a pessoa acredite na mudança, acredite que haja um futuro melhor, acredite que a vida é o eros, o gostar da vida, o buscar as coisas positivas, o ter esperança do futuro, projetar-se, né? Então, para cuidar dos outros, eu tenho que também ter alguma coisa em mim que seja melhor oferecer, algo que tenha, pelo menos seja inspiração para alguém, para as mudanças, né? A vida e saúde de Marta, que tem 60 anos, também mudou depois que ela colocou a musculação em sua rotina. A enfermeira treina todos os dias e combateu até a ansiedade com os exercícios. Na fase da pandemia, eu tive ansiedade, eu estava com 81 quilos, eu fui começando a perder peso, me empolgando. Eu tenho hipotireoidismo, sou hipertensa. Depois disso, tudo meu voltou ao controle. Eu tenho 60 anos e posso te dizer que são os melhores anos da minha vida. Com o passar dos anos, o público idoso passou a se identificar mais com o ambiente de academia, que deixou de ter apenas o foco estético para assumir também o importante papel de melhorar no condicionamento físico. A musculação é fundamental, principalmente para o fortalecimento muscular, a densidade óssea, o controle da glicemia, o controle da hipertensão arterial. A musculação, a gente trabalha também mobilidade, flexibilidade, equilíbrio. Então, para o idoso que tem aquela rotina em casa de um agachar, isso é fundamental. Então, a atividade física, para mim, é fundamental, principalmente o fortalecimento muscular para os idosos. Na academia, nem todo tipo de exercício é indicado para o público da terceira idade. Mas aqui o personal trainer tem algumas atividades específicas que podem facilitar a vida de quem tem mais de 60 anos. Esse exercício físico aqui é uma mobilidade de quadril e pegando também a mobilidade de tornozelo. É fundamental para o idoso para que ele consiga realizar atividades do dia a dia. O próprio agachamento, para evitar também lesões como no músculo, no joelho, tá entendendo? Então é fundamental para que todos os exercícios, todos os idosos, não só os idosos também, pessoas mais novas, utilizem a mobilidade no seu treinamento. A atividade física é para todas as idades e cada vez mais as pessoas compreendem que uma boa alimentação junto à prática de exercícios proporciona benefícios para uma vida melhor e mais duradoura. Eu aconselho a quem tiver 50, 55, 60, 70, vá em frente, não desista. Esporte é vida. Vida, vida, vida.
Pois é, gente, estamos de volta, você viu aí, não é mesmo? Ó, viver com qualidade passa muito por comer bem, por praticar atividade física, por bons hábitos de vida. É impressionante. Você que assiste o programa com frequência, eu vou perguntar uma coisa e você vai pensar aí de casa. Olha só, passa aqui vários profissionais, vários médicos, sempre quando se pergunta o que fazer para evitar tal doença. Gente, perceba, a resposta é sempre a mesma. Por quê? Porque é verdade. É quase sempre a mesma. Aí, claro que cada doença vai ter ressalvas. Mas uma boa alimentação, hábitos saudáveis, praticar exercício físico, vai lhe proteger de uma infinidade de doenças. E mais, vai te dar qualidade de vida. Olha só, não é bom? Não é bom pensar assim? Então, vou repetir para você. Nunca é tarde para começar. Comece a tua atividade física, comece a cuidar da sua alimentação. É sempre tempo da gente cuidar melhor de si mesmo, não é mesmo? Então, ó, fica aí, pensa nisso que eu estou te falando. Então, vamos continuar falando de coisa boa? Pois é, agora os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a internação. Confira aí. O cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Olha, gente, você viu aí, não é? Tudo que a Unimed faz é sempre pensando no bem-estar dos seus pacientes e pensando em melhorar ainda mais o serviço, melhorar ainda mais o atendimento. Então, que bom, não é? Tudo é bem-vindo quando se trata, né, de melhorar o atendimento à nossa saúde. A Unimed sabe disso e corre atrás disso, não é mesmo? O isolamento social devido à Covid-19 prejudicou e muito o desenvolvimento da fala e da linguagem das crianças. Imagina só, as crianças muito mais isoladas dentro de casa, sem interação com as crianças, a gente usando máscara, as crianças perdendo a leitura visual, a leitura labial, não é mesmo, com o uso de máscaras. Tudo isso atrapalhou bastante o desenvolvimento das crianças. E como a escola e os pais podem trabalhar juntos neste processo, é o que nós vamos ver agora na reportagem de Thaís Aureliano. Cenoura. Que come a cenoura? Comeu a comidinha. Muito bem. É na creche que muitas crianças passam a se desenvolver ainda mais. O estímulo com as atividades direcionadas para se comunicar e ter coordenação motora, por exemplo, fazem toda a diferença. Mas um pós-pandemia traumático retraiu o aprendizado esperado para a primeira infância. Um desafio ainda maior para os especialistas. A gente trabalha de uma forma junto com os professores. Então, o que é que a gente faz? A gente observa as crianças dentro de sala de aula, os comportamentos da criança dentro de sala de aula e a gente tem um retorno dos professores. Depois da pandemia, a gente percebe o tanto de crianças que chegou realmente precisando. Então, enquanto que a gente encaminhava assim bem menos, hoje em dia a gente precisa chamar esses pais, orientar esses pais e pedir, vamos fazer esse trabalho. Antes ficava esperava um tempinho, tentava estimular com os professores, mas agora chegou um momento que a gente precisa desse acompanhamento. Então, muitas vezes a gente chama os pais e orienta e encaminha. Muitas vezes precisa realmente de um acompanhamento extra. A falta de socialização foi um dos fatores que dificultou a evolução da fala. Crianças entre 1 ano e 2 anos até 3 anos chegam com muita frequência nas clínicas de fonoaudiologia, né, com essa queixa dos pais de que a criança não fala. Uma criança que com 2 anos ela já precisa ter um vocabulário de 50 a 100 palavras e formar pequenas frases, né? Mamãe, pega, papai, vamos brincar. Então, assim, essas crianças chegam emitindo 1, 2 palavras, até às vezes nenhuma palavra. Essas crianças, elas não tiveram tanto convívio social.
E o convívio social, a interação, sabe? Ele é um fator, assim, primordial para o desenvolvimento da linguagem. Em casa, os pais não interagiram com os pequenos, já que na pandemia a residência virou o local de trabalho. É muito importante que o pai sente com a criança, que brinque, que interaja, que nomeie. Muitas vezes os pais, principalmente os de primeira viagem, eles percebem que a criança quer alguma coisa e só basta a criança apontar. Por exemplo, a criança quer um copo de água e aí ele aponta para o filtro, o pai já dá. A criança nem sabe que o nome daquilo é um copo de água, entende? Então, assim, é necessário o pai nomear, é necessário o pai interagir, conversar, contar histórias, porque o brincar, ele é muito importante para a criança. E o brincar é muito importante nesse processo, porque durante as atividades as crianças são estimuladas a falar exatamente para cumprir as tarefas. Por isso, elas devem ser realizadas em casa também. A gente passa para os pais trabalhar a questão da vida cotidiana, da rotina. Então, a gente precisa pedir a esses pais que mudem um pouquinho a rotina da criança, no sentido de dificultar a vida da criança. Porque a criança em casa sabe onde é que está tudo. Então, tudo para ele aponta e o pai vai lá e só dá. É tudo muito fácil. Então, a gente orienta que mude as coisas de local para tentar ter necessidade de fala dessa criança, entendeu? Então, assim, a gente precisa que esses pais estejam ativos, sentem com as crianças, a gente sempre fala, hora de dormir, ler contação de história, sequências lógicas, histórias pequenas, não precisa ser aquela história. Eu sempre falo a questão de nomeações de objetos, quando a gente vem no caminho da escola, o que é isso, o que é aquilo. Então, a gente precisa exercer essa função para a gente crescer esse vocabulário e, assim, trabalhar junto para o crescimento da criança. Então, quem vai me contar a história? Então, conta aí, Ana, pra mim. O que aconteceu? Que eu tô louco. E aí? Quer ser O mês de outubro passou, falamos muito sobre a saúde da mulher, né? Na campanha Outubro Rosa. Agora, em novembro, todos os holofotes estão voltados para a saúde do homem. Na campanha Novembro Azul, que a gente fala ainda mais da saúde do homem e da prevenção do câncer de próstata. A repórter Thaís Aureliano conversou com o médico e traz esclarecimentos muito importantes para a gente. Veja aí. Depois de Outubro Rosa, a gente já está acostumado com o calendário. Entra o Novembro Azul para intensificar as campanhas de combate ao câncer de próstata. Então, as mulheres se cuidaram, agora chegou a vez dos homens. E o cuidado, ele deve ser intenso mesmo, porque chega a representar cerca de 28% no número de mortes entre os homens aqui no país. Então, o câncer de próstata é sério e prevenindo e tomando os cuidados e descobrindo o câncer o quanto antes, melhor ainda. O urologista Rafael Mourato vai explicar mais detalhes para a gente. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua participação. Novembro está aí para se cuidar, né? Os homens também têm que acompanhar as mulheres e fazer igual a elas, que se cuidam mesmo e querem permanecer por mais tempo com mais saúde. Mas os homens têm melhorado ao longo dos anos, né? Sem dúvida. Cada vez mais nós percebemos que os homens, em especial o homem paraibano, aquele preconceito que existia no passado, abriu espaço para que os homens pudessem cuidar da sua saúde. Todos os anos nós abrimos os nossos consultórios para lembrar dessa doença que representa hoje 30% de todos os cânceres. Então você que está em casa, imagine, todo mundo que tem câncer, do fio do cabelo ao dedo do pé, 30% desses homens possuem câncer de próstata. Então é uma doença bastante prevalente e que é assintomática. Como a pessoa não sente absolutamente nada, é necessário, de fato, que busque um médico, vá ao urologista, faça o seu PSA, faça o exame do toque para descobrir se tem ou não tem. Isso a partir de que idade? Porque muitos homens se sustentam apenas no resultado do PSA, mas tem o exame do toque que complementa, então, esse diagnóstico.
Isso. Os homens que tiveram história na família de câncer de próstata ou câncer de mama também. Você que teve mãe ou irmã que teve câncer de mama, o gene que causa o câncer de próstata é o mesmo. Então, você deve, aos 45 anos, se dirigir ao seu urologista e realizar o exame do toque e o PSA. Se você não tem história na família, a partir dos 50 anos é que deve ter esse cuidado de fazer essa prevenção. Surgiu alguma coisa a partir daí? Qual o encaminhamento? Se houver alguma alteração, a gente precisa confirmar de fato se é ou não o câncer de próstata. E o exame que faz essa confirmação é uma biópsia. Realiza-se a biópsia de próstata e se ela confirmar que é mesmo a doença câncer de próstata, aí a gente vai conversar, uma longa conversa com esse paciente para descobrir se ele opta por fazer cirurgia ou um outro tratamento, que pode ser, por exemplo, a radioterapia. Muito obrigada pela sua participação, Thaís Aureliano, para a TV Arapuã. Pois é, gente, o programa acabou, o programa de hoje acabou e foi ótimo estar com você neste dia, conversando sobre a sua saúde, te ajudando a melhorar o autocuidado, a melhorar o teu autocuidado, a melhorar o cuidado com a tua família. Olha, mas não esqueça o programa Saúde e Você, né? Você vai assistir o programa todo sábado às 10h30 da manhã e com reprise no domingo. Eu te espero no domingo ao meio-dia, viu? Não me deixa aqui não, quero ficar com você. Um beijo grande e a gente se encontra. Tchau, tchau.